Todos estão acompanhando o número de vídeos no YouTube falando sobre arrebatamento em setembro. E eu tive um sonho de arrebatamento, Jesus não me deu na data, no sonho uma data, mas eu tava muito incomodada. Falei assim, Senhor, se realmente o arrebatamento for em setembro, eu quero ver, me mostra. Porque se não for, tanta gente vai desviar, tanta gente vai desanimar. Falei, e eu não quero ser uma dessas pessoas, eu quero me manter firme. Então eu faço meu devocional de madrugada, né, 3 horas da manhã mais ou menos. Então eu fiz o meu devocional, orei e falei pro Senhor, falei, me mostra, se for verdade eu quero saber. Fui dormir. A paz, irmãos, a paz do Senhor Jesus, para todos que me ouvem. Aqui quem está falando sou eu, irmão Rafael Domiciano. Sejam todos muito bem-vindos aqui no nosso canal de evangelismo pelo YouTube. Meus irmãos, nesta oportunidade aqui, vamos estar colocando o testemunho da irmã Flávia Duarte, meus irmãos, que é um testemunho aqui muito forte que a irmã está contando. É um testemunho que nos traz mais uma bendita esperança do arrebatamento da igreja acontecer por agora, setembro, festa das trombetas, nesse ano aqui de 2025. A irmã Flávia Duarte, ela orou a Deus perguntando para Deus se o arrebatamento iria acontecer. Ela queria uma resposta de Deus, meus irmãos, e Deus respondeu para ela na mesma noite. Deus respondeu para ela, mostrando para ela o arrebatamento da igreja, e ela acordou com o barulho do tic-tac, do relógio. E não é a primeira vez que isso acontece. Então aqui Deus está mostrando, irmãos, que de fato o arrebatamento é por agora, é por esses dias aqui. E esse relógio do tic-tac, Deus está mostrando que é contagem regressiva, irmãos. É contagem regressiva, estamos de partida aqui dessa terra. A qualquer momento seremos tomados por Deus para a glória. Como a gente tem colocado aqui em outros testemunhos, está tudo pronto no céu, a mesa está posta, a festa do casamento está ali preparada, esperando apenas os convidados, a igreja chegar no céu. O céu está pronto, irmãos, para nós. Cristo está pronto, os anjos estão prontos para nos recepcionar, está tudo pronto. Só falta a igreja ser arrebatada. E esse tempo, mais cedo ou mais tarde, vai ter que chegar. E o que Deus tem mostrado é que esse tempo chegou. Então, a qualquer momento seremos tomados por Deus, vamos ficar alegre para que a gente possa subir feliz para a glória, porque eu tenho certeza, irmãos, quando a gente for ser arrebatado, a gente vai dar muita glória para Deus, a gente vai subir com muita força. É a nossa saída aqui desse Egito, dessa terra, que está, infelizmente, cada dia que passa, pior. Vamos estar vendo aqui esse testemunho da irmã Flávia, e que Deus abençoe a todos. Graça e paz, tudo bem? Queria dividir com vocês uma experiência que eu tive na madrugada de sábado. Todos estão acompanhando o número de vídeos no YouTube falando sobre arrebatamento em setembro. E eu tive um sonho de arrebatamento, Jesus não me deu na data, no sonho uma data, mas eu tava muito incomodada. Falei assim, Senhor, se realmente o arrebatamento for em setembro, eu quero ver, me mostra. Porque se não for, tanta gente vai desviar, tanta gente vai desanimar. Falei, e eu não quero ser uma dessas pessoas, eu quero me manter firme. Então eu faço meu devocional de madrugada, né, 3 horas da manhã mais ou menos. Então eu fiz o meu devocional, orei e falei pro Senhor, falei, me mostra, se for verdade eu quero saber. Fui dormir. Aí eu tive um sonho, eu sonhei, foi em 2 fases do sonho. A primeira fase eu tava indo pra um casamento, que eu era noiva. Só que eu falava assim, eu não me via vestida de noiva, mas eu sabia que eu era noiva. E eu falava, mas como que eu vou casar se eu já sou casada? Porque eu sou casada, né? E no meu sonho eu via o meu esposo do meu lado. A gente tava num campo muito bonito. E ao longe eu vi uma casa enorme, uma mansão, um amarelinho bem delicado, coisa mais linda. E eu vi uma moça, como se ela tivesse, em vez de fazer as fotos do casamento, ela tava pintando. Eu vi ela passando aquela tinta suave, eu não lembro o nome dela. Ela é bem delicada, bem clarinha. E eu vi ela pintando a gente. E eu tava como se eu tivesse meio dopada. Meio assim, meio molenga, sabe?
Aí beleza, passou, eu saí dessa cena e eu entrei numa casa que tinha quartos. E um dos quartos eu vi muitos jovens em orgias, em bebedeira, drogas, totalmente aquela bagunça mesmo. Aí eu passei. Nisso acabou essa primeira parte. Daí depois eu explico o que eu entendi. Aí chegou a segunda parte seguida do sonho. Eu tava numa rua e eu passei em frente a uma academia. E eu vi um amigo do meu esposo, na verdade eu não sei quem é, mas no sonho era amigo do meu marido. E ele falava assim, manda ele vir treinar aqui. E eu falava assim, meu marido gosta de musculação. Aí eu falava assim, eu vou falar pra ele. Ele falava, vem você também. Aí nisso eu falava assim, eu não posso, eu tô grávida. E o meu nenê vai nascer mês que vem. Daqui a 30 dias. Eu não tô grávida. E eu falava assim, nossa, até emociona. E eu falava assim, mês que vem dá, que esse mês não dá. Daí eu acordei. Quando eu acordei, eu ouvi um barulho de tic-tac. É a segunda vez que eu ouço esse barulho. A primeira vez eu ouvi o tic-tac, eu ouvi um coral. Ficou cantando por cerca de 30 minutos. Mas dessa madrugada eu ouvi o tic-tac e ele ia fazendo assim, eu vou fazer mais ou menos pra vocês. Ele fazia tic-tac, tic, meio como se estivesse saindo do ritmo, até que ele parou. E daí eu entendi que no caso do casamento, que é a parte que eu tava dopada, é como se a igreja não estivesse percebendo o que tá acontecendo. Ela tá amortecida, ela tá, não sei, a gente sabe que infelizmente muitos que estão na igreja não vão subir. E eu acho que aquilo representou a igreja. Naquele sonho eu representava a igreja. Eu tava vestida de noiva, eu estava indo pro meu casamento, mas eu tava dopada, entendeu? Então tá na hora de a gente acordar e se santificar mais. E a parte da gravidez que tá óbvio, né? Eu falando 30 dias certinho, eu tava de 8 meses. E foi muito doido. E a parte do relógio. É a segunda vez que eu ouço. A primeira vez que eu ouvi, eu acordei e tava no barulho de tic-tac normal. E aí acabou e eu comecei a ouvir um coral muito lindo, afinado. Só que eu não entendia o que eles falavam na música, o que cantava, eu não entendia. Mas era muito bonito, era assim, harmônico, sabe? Eu nem gosto de música assim, gosto de outros estilos, mas era muito bonito. E eu fiquei cerca de meia hora. Daí eu escutei que meu marido tinha acordado e estava na sala. E eu perguntei pra ele, falei, você ouviu o coral, a música? Ele, não tem música nenhuma. Isso era 3 horas da manhã, quando eu ouvi o coral nesse dia, que não foi nessa noite de sábado, só pra vocês saberem a mesma experiência. Então é isso, eu gostaria de dividir com vocês que, assim, eu não estou dando datas, mas eu pedi pro Senhor uma confirmação. Então, como eu busquei uma confirmação, que vocês também busquem, assim como está em 1 Tessalonicenses 5:21, julgai todas as coisas, retei o que é bom, provai-se, porque Jesus está voltando.